Fala galera, beleza? Márcio Marçal para mais um tutorial do De Um Lar. Bom, no último tutorial que eu fiz eu falei sobre Browsing Forms, né, e mostrei como construir um formulário parecido com esse aqui. Muita gente me perguntou, tiveram dúvidas, me perguntaram como os e-mails podiam chegar de uma forma customizada, tanto para administração quanto para o mailback, né, para quem tivesse preenchido o formulário. Me perguntaram sobre mais configurações, como a pessoa submete o formulário e ela é redirecionada para a página principal, ou como aparece a caixa de submissão. Então eu vou passar rapidinho aqui e vou mostrar para vocês como a gente pode fazer uma brincadeira bem legal aqui. Bom, vamos acessar o formulário, componentes, Browsing Forms. A gente vai acessar aqui do lado esquerdo Manager Forms. Aqui em cima vamos acessar Quick Mode Forms. E vamos acessar aqui Form de exemplo, né, no meu caso. Vamos vir aqui em Advanced. É bom lembrar que eu estou usando o Browsing Forms Free e mostrando que com ele também é possível trabalhar, apesar de usar o Pro. Vamos fazer algumas configurações. Então, como é que eu cheguei nessa tela? Eu entrei no meu formulário, Manager Forms, acessei lá o meu formulário e vim aqui na aba Advanced, com o formulário de exemplo clicado, Advanced e Form Options, eu cliquei aqui em More Options. Aqui a gente tem os settings, que são as principais informações. Eu poderia mudar aqui a pastinha que o meu formulário se encontra, né? Quando eu vou selecionar ele, eu seleciono Quick Mode Forms. Eu poderia colocar aqui, por exemplo, meus formulários, ou por exemplo, eu tenho sites que tem formulários de pagamento, formulários de contato e formulários de envio de currículo, por exemplo. Então eu dividiria em, por exemplo, pagamentos, né, para formulários que vão para pagamentos e assim por diante. É uma maneira de você se organizar também. Até na hora de exportar esse conteúdo, você consegue exportar com mais tranquilidade. Mas eu vou deixar aqui como exemplo. Admin Mails, o que é isso? É o e-mail que vai para a administração, para você ou para o seu cliente. Ou, por exemplo, você tem um formulário de pagamento que precisa ir para uma área financeira de uma empresa, você tem um formulário de contato que precisa ir para uma área de secretária, por exemplo, uma secretária que vai receber, e você tem uma área de um formulário de trabalho conosco que precisa ir para o RH. Então você consegue fazer tudo isso tranquilo, né? Você coloca aqui to default address e você vai selecionar um e-mail alternativo, né? Por exemplo, rh@empresa.com.br. Esse e-mail seria direcionado para um determinado setor. Mas eu vou deixar exemplo, vou deixar meu e-mail aqui. Nome de quem vem esse e-mail. Esse e-mail vem, né, por exemplo, do site. Então, site custom e-mail sub já é o assunto que esse e-mail vai ter. Por exemplo, pagamentos, contato, enfim, assim por diante. Então vamos colocar assunto de exemplo. Aqui tem um grande pulo no gato, do gato, que é esse custom aqui. Com esse custom você consegue trabalhar o teu formulário de maneira interessante. Por exemplo, eu vou ensinar para vocês a maneira que eu trabalho e os meus clientes ficam muito satisfeitos. Por exemplo, se eu estou enviando esse e-mail, vamos trabalhar com a hipótese que eu estou enviando esse e-mail para uma secretária. E essa secretária está recebendo esses e-mails para poder repassar, né, para uma diretoria. Então eu vou colocar, por exemplo, olá, vírgula, o formulário de contato foi preenchido pelo... Aí eu coloco aqui o nome. Sempre que aqui desse lado, os formulários eles têm os nomes deles e um nomezinho que eu falei para vocês na última aula, que é esse aqui. Por exemplo, você tem o label, né, que é esse nome, essa área, e você tem o name, né, que é o nome que a base de dados vai pegar. Então era aquele nome que você não podia botar acento nem nada, porque aqui é um dos lugares que você vai usar ele, né? Você vai chamar aqui, ó, ele tem o nome label e o nome value, o e-mail label e e-mail value, né? Então a gente vai trabalhar aqui com o que? Com valor, com value, porque o formulário de contato foi preenchido pelo
e o nome. Aí vai aparecer lá para a secretária o nome da pessoa, né? Por exemplo, o formulário de contato foi preenchido pelo tal com o seguinte assunto, por exemplo. Enfim, eu tento fazer uma brincadeira com o formulário para deixar mais agradável. Dados do formulário, aí a gente poderia vir e colocar todos os dados, né? Eu tento deixar amigável, como se o formulário estivesse conversando com o cliente. E da mesma maneira eu faço o outro formulário, que é o mailback. O que é o mailback? O mailback é o e-mail que quem preencheu o formulário vai receber. Por exemplo, então a gente poderia e-mail alternativo, o e-mail do site, exemplo, arroba site.com.br, nome alternativo, site de exemplo, custom, por exemplo, o assunto. Vamos colocar obrigado pelo contato, né? A gente poderia colocar uma coisa diferente, dependendo do formulário que a pessoa estivesse preenchendo. Então vamos lá, custom. Aí eu coloco assim, mais ou menos, olá, nome, valor, né? Pra gente pegar o nome da pessoa. Obrigado por enviar sua mensagem. Assim que possível, daremos retorno. Aí eu sempre mando uma cópia da mensagem. Cópia da sua mensagem. Então, por exemplo, nome e tal, assunto e mensagem, né? Mais ou menos assim para a gente dar uma brincada com a pessoa e mandar para ela a cópia do formulário. É importante que ela receba a cópia, principalmente se for um formulário de pagamento ou um formulário mais avançado, né? E a última coisa aqui é o script. O que é o script? Se eu vier aqui em script, submit script e colocar em library, eu consigo selecionar se eu quero o show submitted ou submitted home, que é o seguinte: se eu colocar show submitted, eu consigo fazer com que o usuário visualize a caixinha de envio. Se eu colocar o submitted home, ele clica e ele vai ser direcionado para a página principal. Aí eu gosto de deixar esse aqui. Aí vamos dar um save. Tá salvo já o nosso formulário, né? Então ele já vai estar funcionando. Eu estou trabalhando com a página principal. Minha home é essa, então, mas eu vou preencher aqui só para vocês visualizarem. E eu vou preencher mais uma coisinha aqui, né? Ele me dá aqui. O formulário foi preenchido com sucesso e eu vou ser direcionado para a página principal, né? Aqui já é minha página principal, então eu não vou ser direcionado. Mas uma outra coisa, aqui em Manage Record, eu consigo visualizar os formulários que foram preenchidos no meu site, né? Eu consigo analisar aqui todos os formulários que foram preenchidos com seus nomes. Eu tenho um filtro que eu consigo selecionar, por exemplo, o nome do formulário e assim eu consigo fazer essa exportação. Por exemplo, eu poderia selecionar os formulários e exportar em PDF, CSV, XML, né? Eu tenho essa possibilidade também. Tem clientes que precisam, por exemplo, exportar os formulários para entregar para uma diretoria. Então, ao invés de mandar um e-mail para todo mundo, não, ele pega e exporta esses e-mails em PDF, né? Esses contatos, ou esses pagamentos, ou seja lá o que for. Bom, galera, espero que vocês tenham gostado. Próximo tutorial aí eu vou avançar um pouco mais, vou falar sobre campo condicional no Browser Forms também. Então é isso aí, galera. Se gostou, dá um like, compartilhe nosso conteúdo. Esse trabalho é feito para vocês. Um abraço, até a próxima.